Olá, crianças! Então, vamos aqui para a nossa primeira aula de história, né, nesse período de pandemia. O PET 3, como eu falei na aula de geografia, ele também está contemplando geografia, história e ciências. Então, neste momento agora, nós vamos trabalhar um pouquinho da história, para entender quem eram as pessoas que estavam aqui antes de nós. Também dando uma sequência no mesmo assunto da geografia, entender por que dos nossos hábitos hoje, o porquê da cor da nossa pele, como foram acontecendo essas misturas tão importantes pelo mundo afora. Então, nessa aula de hoje, nós vamos entender as mudanças e permanências ao longo do tempo. Na primeira atividade, já tem aí um texto que tem o título seguinte: Arqueólogos estudam a transição da vida nômade para o sedentarismo. O que seria isso? O que é a vida nômade? Lá na pré-história, no início dos tempos, as pessoas viviam mudando de lugar. Por exemplo, eu cheguei aqui com a minha família em determinado lugar onde tem um fruto que eu consigo retirar para nos alimentar, tem um pouco de água, tem um açude aqui perto, então eu vou ficar por aqui. Quando esses recursos acabavam, a comida acabava, a água secava, o que eles faziam? Eles mudavam para outro lugar. Eles procuravam outro lugar que tivesse também água e comida para lhes oferecer. O que seria o ser? Isso é a vida nômade, aquele que fica mudando de lugar. Ficava, né? Apesar que ainda tem muitas pessoas que se mudam muito. O que seria o sedentarismo? Com o passar do tempo, as pessoas foram descobrindo que elas poderiam usar a terra para produzir o seu alimento e que elas poderiam também racionar o uso da água ou procurar lugar para morar próximo dos rios, para que elas não precisassem se mudar tanto. Então, elas começaram a plantar o seu alimento e a produzir. E aí a gente fala que aí começou a vida sedentária, onde a pessoa escolhe um lugar para permanecer, para estabelecer a sua morada e daquele lugar tirar o seu alimento. Observando aqui o mapa, tem várias dicas quando eu observo. Primeiro, embaixo aí tem a fonte de onde ele foi retirado. Tem também aí explicando para você o que seria essas setinhas rosas, ó, prováveis rotas do ser humano para a América. Então eu já sei aqui o que está me falando esse mapa. Ele está me mostrando o caminho que as pessoas fizeram até chegar à América, por onde elas passaram. O nosso planeta ele possui 6 grandes continentes, que é o continente africano, o asiático, o europeu, a Oceania, as Américas e a Antártida. Nós estamos no continente americano, não é isso? Aqui na América do Sul. Então vamos observar. Preste bem atenção nesse mapa. Eu vou dar uma dica para você. Olha aí, esse homenzinho que está representando as pessoas, ele saiu lá da África. A África é o seu ponto de partida. E ele percorreu vários lugares até ele chegar na América do Sul. Nas Américas, na verdade, né? Então, vamos para as atividades. Agora, vocês vão responder as questões e já está bem tranquilo, né? Depois do que eu falei. Letra A. As pessoas que aparecem estão em movimento? Quantos continentes elas percorreram até chegar no destino delas? Letra B. A partir da observação da imagem, responda: em que continente há os primeiros vestígios da presença humana? De onde que foi o ponto de partida do ser humano? Também, a partir da imagem, responda em que continente se deu o ponto final dessa caminhada. Muito fácil também, eu já dei a dica lá na outra página, né? Depois aí nós temos 2 pequenos textos complementares que estão explicando o que seria o nômade, que eu já falei para vocês, que é aquela pessoa que se muda de um lugar para o outro com muita frequência, né? Quando acabam
recursos de um lugar, ela se muda para o outro. E aí, no de baixo, está falando um pouquinho do sedentarismo e falando da importância da agricultura, porque quando as pessoas começaram a plantar, foi que elas passaram a ter uma vida sedentária, ou seja, uma residência fixa, um lugar certo para morar. E a partir daí, começaram a se formar as cidades, né? Os estados, porque as pessoas não se mudavam mais, elas permaneciam no mesmo lugar. E aí aquela sociedade foi se formando. Então você vai responder. Letra A. Qual a principal característica de um nômade? Para definir esse nômade aí, o que você falaria? Qual que é a principal coisa que ele faz? Letra B. Quais benefícios o desenvolvimento da agricultura trouxe para a população? Eu também acabei de falar para você. Puxa na memória aí. Se não der, volta e lê o texto de novo, ok? Depois que você responder todas as questões, não se esqueça de me mandar a foto, hein? Mas nós temos aqui também o número 3. Observe as imagens apresentadas. Imagem 1. Nômades no Tibete. Olha como que eles eram, montavam barracas, verdadeiras cabanas. Depois, na imagem 2, as caravanas, acampamento cigano em Arles, na França, pelo pintor Vincent van Gogh, que é um pintor muito famoso. Então tá, observa as características, olha como que era a moradia dos nômades, olha como que essas pessoas se locomoviam aí lá na França com essas caravanas. E vamos pensar, vamos ver o que o texto quer que a gente conclua. Vamos pensar e responder. Letra A. O que essas imagens têm em comum? Ter em comum é ter parecido. O que elas têm de parecido? Letra B. Qual imagem que é mais antiga? Letra C. Qual que é mais recente? Letra D. As imagens retratam povos em lugares diferentes. Explique. O lugar 1, como que é esse lugar? E o lugar 2, como seria esse lugar 2? Para refletir. Depois de resolver todas as atividades dessa semana, o que você aprendeu sobre as migrações humanas e o nomadismo? O que é migrações humanas? Seria as mudanças de um lugar para o outro que as pessoas realizam. Aí, se você pensar, hoje ainda tem pessoas nômades? Tem sim. Um exemplo disso são os ciganos, né? Que nunca estão definitivamente num lugar só. Eles estão sempre se mudando. Então, o que você consegue concluir com tudo que você viu nesse PET de hoje? Sobre o nomadismo, que seria essa característica, né, que o ser humano tem ainda, mas tinha com muito mais frequência de se mudar, de não ter uma moradia fixa, e dessas migrações, dessas mudanças de um lugar para o outro. Então, responda e eu fico aguardando, igual a atividade de geografia, eu fico aguardando essa atividade aí de história, ok? Vocês podem responder no caderno, não precisa copiar a pergunta. É só você colocar o título da atividade e coloca respostas. Número 1, põe lá as respostas. Número 2, coloca a resposta. Tira a foto e me manda, ok? Às 3 horas eu vou enviar a atividade do livro didático, que é um complemento dessas atividades. Fala do mesmo assunto, combinado? Então, um abraço e até a próxima aula.